Justin Trudeau, primeiro-ministro canadense, vive os seus últimos momentos como chefe de governo do Canadá, inclusive chorando em algumas declarações, e Mark Carney, que por sua mente será o seu substituto, será uma dor de cabeça bem grande para o Trump, entender aqui exatamente por quê. Elon Musk tece ali uma série de críticas ao Zelensky, alega que a Ucrânia já perdeu e faz ameaças. Mas a Polônia, eu diria o país mais engajado aí da Europa, contrário aos russos, ameaça também Elon Musk. Essa briga está saindo de Rússia e Ucrânia e indo para Estados Unidos e Europa. A gente tem também, pessoal, J.D. Vance reclamando sobre a galera que está protestando nos Estados Unidos em favor da Ucrânia, inclusive alegando que eles cercaram a sua filha de 3 anos, mas com uma série de repercussões negativas também para o J.D. Vance, enquanto a Alemanha alega que, segundo o seu serviço de inteligência, a Rússia testará o artigo 5º da OTAN, agora com o enfraquecimento do apoio dos Estados Unidos à Europa. Ou seja, vai atacar algum membro da OTAN para ver se exatamente os outros países reagem ou não. Será que de fato vai acontecer? Apresentar para vocês, pessoal, também, como que cada país europeu eles vêm se renovando no sentido militar, com o Reino Unido, França, Alemanha e principalmente a Polônia, aumentando seus gastos militares como uma forma de contenção à Rússia, e finalizar falando um pouquinho também sobre o líder da Síria, o Al-Jolani, que em meio a um caos político que acontece no país, alega que tudo o que está acontecendo estava dentro do esperado. Será que ele vai continuar tendo apoio do Ocidente? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad é parceiraça aqui do canal e tá te oferecendo compra de dólares por desconto de 20 centavos por dólar. Você usa o cupom RICARDOFOLIA na melhor e maior conta internacional do Brasil. Você consegue diversificar os seus investimentos, você consegue investir esses dólares, seja renda fixa, renda variável, enfim. Lembrando que não é uma recomendação de investimentos, tá? Mas eu gosto sempre de diversificando um pouco o meu patrimônio. E você faz, se usar, né, o cupom que eu estou utilizando para vocês, nos 15 primeiros dias que você baixou o aplicativo e comprar de 500 a 2 mil dólares, você vai ter 20 centavos de desconto por dólar. Já são as melhores taxas, é super simples, super didático. Eu costumo falar que a Nomad, ela democratizou, pessoal, o acesso a investimentos internacionais ou até mesmo a compra de dólares. Vai viajar, por exemplo, não precisa ficar comprando moedas, tal. Pô, você usa o seu cartão Nomad que aceita em mais de 180 países. Além disso, agora você tem o Nomad Explorer, que é o cartão de crédito que eu uso, que você vai pagando e vai ganhando cashback dolarizado. É sensacional, tá? Então, caso você queira, ou o QR Code aqui na tela para vocês, ou o link aqui na descrição, pessoal, tem acesso à melhor conta internacional do Brasil. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, pessoal, nós tivemos um momento bem importante com os últimos momentos de Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense, como o primeiro-ministro do Canadá. O Partido Liberal como um todo, né, estava com uma popularidade baixíssima, principalmente por conta das pautas woke. A gente percebe uma ascensão de valores um pouco mais conservadores no Canadá, é verdade, e o Justin Trudeau tinha muito essa questão ligada à pauta dos costumes e tal, mas como eu sempre falo, embora a pauta comportamental, a pauta dos costumes, ela seja de fato um fator importante, sabe o que define popularidade e o que define resultado eleitoral? É a economia, via de regra, né? 99% das vezes. E o Canadá, ele vinha passando por um momento, não de caos, né? Seria exagero, pô, o Canadá é um dos maiores IDHs do planeta. Mas vinha passando um momento de recessão econômica. A gente tinha um aumento ainda tem, né? Um aumento bem significativo da inflação, tanto no setor de moradia como no setor de alimentação. E o Partido Liberal, o partido de Justin Trudeau, era acusado, inclusive, com o primeiro-ministro sendo um dos principais responsáveis. Teve briga com a ministra das Finanças, que também era vice-primeira-ministra. Enfim, né? Estava meio caótico. Ele anunciou a renúncia. Só que no meio desse processo, não é renúncia no sentido, né, que ele vai abrir mão, só que precisava ter uma espécie de eleição interna no Partido Liberal para saber quem que ia suceder o Justin Trudeau. Então ele continuou nesse período. Só que nesse período foi quando o Trump começou com as ameaças imperialistas cada vez maiores, né? Vai ser o 51º estado canadense, o Canadá vai ser um território americano,
americano. Pô, recentemente, ele, em telefonema com o Justin Trudeau, falou que era obrigatório renegociar as fronteiras Estados Unidos e Canadá, que foram definidas em 1908, deve expulsar o Canadá do Five Eyes, compartilhamento de inteligência, entende? E aí os canadenses, eles começaram a se ver cada vez mais pressionados pelos Estados Unidos. Esse papo, que aparentemente parecia uma brincadeira, começou a ficar mais sério. E o Justin Trudeau, ele falou, poxa, se os Estados Unidos estão taxando a gente vai lá e vai responder também para os Estados Unidos. Adotou sobretaxas contra produtos americanos, anunciou retaliações, adotou uma postura de um governo muito mais nacionalista. E querendo ou não, pessoal, apesar de todas as críticas econômicas, da má condução econômica, isso fez com que o Partido Liberal aumentasse sua popularidade. E agora, o Justin Trudeau, nos seus últimos... ele renunciou já, claro, né? Muito possivelmente o Mark Carney será o novo primeiro-ministro, pelo menos até as eleições em outubro de 2025. Inclusive que ele pode concorrer à reeleição, né? E por incrível que pareça, isso pode ser um bom sinal para o Partido Liberal, porque as grandes questões não estão ligadas às críticas ao Justin Trudeau, principalmente à pauta econômica. Pois bem, ele é o ex-chefe do Banco Central do Canadá. E ele foi responsável por, assim, uma doutrina, uma política econômica que fez com que o Canadá conseguisse se recuperar da crise de 2008 muito mais rápido que os outros países desenvolvidos. Ele baixou ali a taxa de juros meio que na marra, incentivou o financiamento, incentivou empréstimos, a recuperação, o aquecimento da economia. E isso foi tão bem sucedido que o Federal Reserve começou a meio que aplicar também as doutrinas dele. Isso também foi para a União Europeia. Então ele foi visto como um economista muito bem sucedido do Partido Liberal. Poxa, o Partido Liberal, aparentemente, é menos próximo do Trump do que o Partido Conservador. No momento em que a população canadense não vê com bons olhos o governo Trump, isso pode ser bom para o Partido Liberal. Ah, mas tem problemas em relação à economia. E se a gente colocar alguém que já conduziu bem, no sentido econômico, o Banco Central canadense? Entende? Por isso que isso pode ser uma dor de cabeça para o governo Trump e também para os conservadores do Canadá. Eu diria, pessoal, que o Trump, se ele queria que os conservadores se elegessem no Canadá, ele está agindo quase como um cabo eleitoral do Partido Liberal. Tivemos também, galera, o Elon Musk descendo, como eu sempre falo, né? Ele, oficialmente falando, não tem um cargo oficial nos Estados Unidos, não é um secretário, mas ele é uma espécie de conselheiro e comanda o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, que não se foca somente em falar sobre questões econômicas, mas também sobre questões geopolíticas. E aparentemente, até pela briga que teve entre Marco Rubio e Elon Musk, a coisa tá ficando ruim, inclusive com alguns secretários, né? Pô, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, teve uma briga ali com Elon Musk, porque o Elon Musk exigia maiores gastos. O Marco Rubio falou, poxa, mas eu já cortei mais de 1.500 pessoas, vocês querem o quê? Que eu recontrate e faça um show para mostrar para a mídia que eu estou demitindo? Começou um bate-boca, ou seja, as coisas não estão muito boas ali entre os secretários com o Elon Musk. E o Elon Musk, além da questão econômica, começou a se posicionar bastante também do ponto de vista geopolítico. Inclusive fez um tweet alegando, eu estou enojado com a perspectiva de anos de carnificina em um impasse que a Ucrânia vai perder. A gente tem certeza que ela vai perder. Qualquer pessoa que se importe com isso quer que essa guerra pare. Eu sei que o meu sistema Starlink é a espinha dorsal do exército ucraniano. Toda a frente, eventualmente, entraria em colapso se eu desligasse o sistema. Ou seja, vamos resumir? Basicamente ele falou, né? Ucrânia, vocês têm que parar essa guerra. Vocês já perderam. E, aliás, eu tô meio ficando preocupado, estou enojado porque existem líderes, se referindo a alguns líderes europeus e ao próprio Zelensky, que querem continuar com esse conflito. Se vocês continuarem, saiba que o Starlink, ele comanda toda a frente de batalha. Se eu desligar, acabou a frente ucraniana. E, de fato, pessoal, depois de cortar o sistema de satélite, ajuda militar, isso está, inclusive, complicando a situação da Ucrânia em Kursk, que seria utilizado como moeda de troca. A gente tem uma série de mídias, os próprios dados colocando que as tropas ucranianas estão cercadas em Kursk e abandonando posições de batalha. Poxa, cortar o Starlink seria, assim, muito péssimo, horrível, né? Claro, para as frentes ucranianas. Ainda garantiu, pessoal, que quer aplicar sanções contra 10 oligarcas ucranianos, que pressionam pela continuidade da guerra, mas vivem as suas vidas confortáveis em Mônaco. Ou seja, o Elon Musk ameaça cortar o sistema de comunicação ucraniano. A Polônia, sempre a Polônia, que está sendo, né, apesar de, assim, não que seja um país... comparado com França, Alemanha, Reino Unido, um país menos importante, mas anunciou planos
magníficos do ponto de vista de reconstrução de exército, investimentos militares, a Polônia anunciou, poxa, mas Elon Musk, vocês sabem que quem paga o sistema ucraniano sou eu. Além da falta de ética de você falar que vai cortar a comunicação de um país que está sendo agredido, você vai querer romper um contrato também que você tem com os poloneses, isso pode trazer consequências severas para os Estados Unidos e também para as suas empresas. Galera, porque eu falo, né? Situação ali Estados Unidos e Polônia, ou Estados Unidos e Europa, não anda nada bem. Inclusive, a pressão em cima de alguns secretários, como por exemplo, não é um secretário, mas o J.D. Vance, que é vice-presidente dos Estados Unidos, também aumentou de maneira significativa. Como eu falei, é uns Estados Unidos muito polarizado, né? Isso quer dizer que todo mundo apoia que os americanos continuem apoiando a Ucrânia? Claro que não. Existem pessoas, principalmente republicanas, que não têm essas pautas. Mas como o discurso ele é muito enfático, ele é muito contundente, ele é muito polarizador, isso vai fazer com que pessoas defendam ferrenhamente a atitude e algumas critiquem também de maneira ferrenha as atitudes. O J.D. Vance, ele falou que ele, com a sua filha de 3 anos, foi cercado por militantes pró-Ucrânia. E esses militantes, eles agiram de maneira violenta, deixaram a filha dele com uma crise de ansiedade, enfim, mas ele decidiu conversar de maneira civilizada, explicou para quem estava ali protestando tal, os motivos pelo qual os Estados Unidos estavam tomando as atitudes que estão tomando, né? Professor, mas que horrível. Eles fizeram, então, poxa, pressionar o J.D. Vance, beleza, né? O chefe de Estado, ou faz parte, né, de um governo e tal, pô, faz sentido, beleza, ok. Agora, pressionar a filha dele, então, temos 2 narrativas, né? Primeira do J.D. Vance, que é essa, e a dos republicanos. A galera que estava protestando pró-Ucrânia alega primeiro que eles estenderam, né, a maior bandeira ali, muito próximo da Casa Branca, a bandeira da Ucrânia, como uma forma de protesto contra as atitudes dos Estados Unidos. E eles alegaram primeiro que não houve essa pressão em cima da filha dele, que na verdade ele está fazendo uso político da sua própria filha, nenhum manifestante afrontou ou coagiu a filha dele, e que também ele deveria se atentar mais. Você pega isso tudo nos comentários, tá? Do post que ele fez ali do ex dele. Fala assim, poxa, mas o Putin tá massacrando meninas de 3 anos. Desses você não tem pena, né? Agora tem pena da menina de 3 anos sua que tá sendo, enfim, coagida por esses militantes. Como eu falei, óbvio, galera, que você não deve coagir, né? Uma criança de 3 anos que tá com seu pai, enfim. Mas perceba como o discurso fica cada vez mais polarizado. E vai lembrar também que o Zelensky, ele vai realizar um encontro com o príncipe saudita essa semana e alguns dos partidários, e ao mesmo tempo que o Trump também vai para a Arábia Saudita. Só que não teremos um encontro presencial entre os dois. Mas representantes ucranianos vão se reunir com representantes dos Estados Unidos, muito possivelmente para discutir o acordo de minerais, com o Trump garantindo que não haverá garantias de segurança, não haverá tropas americanas em solo ucraniano, e que a garantia é a promessa que ele vai fazer com o Putin e as empresas americanas atuando em solo ucraniano. E também tentar convencer os agentes ucranianos a ceder territórios. Não vai ser um encontro só para tratar sobre os minerais terras raras, mas também convencer a Ucrânia que vai ter que ceder territórios para fazer algum tipo de processo de paz com os russos. E aí, pessoal, será que o Zelensky ele vai topar? A gente teve também, pessoal, uma notícia super importante a partir da mídia alemã acerca do serviço de inteligência da Alemanha. A gente sabe que a Rússia está levando vantagem no campo de batalha e agora, com a falta de apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, eu diria que até geopoliticamente para vencer esse conflito. Nisso, segundo a Alemanha, tá? Há um interesse muito grande dos russos testarem o artigo 5º da Constituição da OTAN. O artigo 5º, para quem não sabe, ele é o artigo que garante que caso um país seja atacado, um país que é membro da OTAN, os 32 países, os outros países têm que formar uma aliança militar e defender esse país que foi atacado. Na prática, todos os países europeus, os Estados Unidos, defenderiam dessa agressão externa, né? Só que os países europeus demonstrando uma certa fragilidade militar pela falta de investimentos, os Estados Unidos falando que quer mudar a forma como a OTAN se organiza, ou seja, vamos rasgar o artigo 5º, os Estados Unidos não vai defender mais aqueles países que não gastem pelo menos 2% do PIB, a Rússia estaria supostamente interessada em rasgar, né? Ou seja, fazer um ataque para testar se realmente vai defender. Um ataque contra membros da OTAN próximos ali das suas fronteiras. Contra a Polônia, falaremos daqui a pouquinho, acho que não seria a melhor ideia para a Rússia. Os poloneses estão se armando forte, hein? Mas será que talvez contra os países bálticos? Letônia, Lituânia, Estônia? Contra a Romênia? Cara, não dá para saber, né? Tá? Já trouxe para vocês que Moldávia e Geórgia
talvez sejam países com os maiores riscos, mas não são membros da OTAN. Segundo as informações da mídia alemã, tá? O chefe do serviço de inteligência da Alemanha, o Bruno Kahl, afirmou que a Rússia quer fazer, mas está esperando o fim do conflito, esse teste contra o artigo 5º da OTAN. O próprio Bruno Kahl, aí publicamente falando, que ele falou que ele está bem tranquilo, que ele espera que não aconteça, mas que se acontecer, a Europa inteira está preparada. Será, galera? De novo, a gente tem duas análises. Você pode ver isso realmente como a Rússia estando interessada, sei lá, em expandir ainda mais suas fronteiras, retomar a antiga União Soviética, sei lá, né, todo o bloco ali oriental. Eu, particularmente, desconfio que a Rússia, não é nem que não queira, mas que saiba que não tem capacidade militar para fazer um confronto com países que fazem parte da OTAN, tá? Não acho, ainda mais depois de passar por uma guerra de 3 anos que pode se estender ainda mais. Não acho que a Rússia tenha interesse. Ah, professor, ela tem tal. Confesso, eu não sei, tá? Não tenho acesso à inteligência russa. Mas desconfio que ela não tem esse interesse. Geórgia e Moldávia pode ser, hein? Principalmente a Moldávia e a região da Transnistria, tá? Mas você pode entender também que talvez seja um discurso dos países europeus para convencer a população e até os próprios políticos do país que precisa aumentar os investimentos militares. Cara, convenhamos, se você coloca a Rússia como inimigo que quer atacar e fará isso, principalmente se a guerra Rússia-Ucrânia acabar até 2029, 2030, pô, cara, é óbvio, né, que eu vou querer me rearmar. E vamos ver os investimentos? A gente tem, por exemplo, o Friedrich Merz, que é o novo chanceler alemão, anunciando, além do pacote de 200 bilhões de euros para ampliar e modernizar as forças armadas do país, anunciou ontem um investimento de 500 bilhões de euros em infraestrutura, principalmente para infraestrutura de defesa. A gente está falando de 700 bilhões de euros. O orçamento militar americano, que é o maior orçamento militar do mundo, 40% de todos os gastos militares, fica na casa de 800 a 1 trilhão de dólares. Ou seja, a Alemanha vai gastar a mesma coisa que os Estados Unidos. Claro que não em um ano, né? É um plano de investimentos, mas olha a proporção do negócio. A França, por exemplo, anunciou 100 bilhões de euros como orçamento militar, além da garantia do escudo nuclear para todo o continente europeu. Falamos já sobre isso, né? Hoje a Europa, excetuando França e Reino Unido, não dispõe de armas nucleares próprias, somente armas nucleares controladas pelos Estados Unidos. E a França garantiu que ela protegerá os outros países com seu escudo nuclear. A gente teve, por exemplo, o Reino Unido anunciando que vai aumentar para 2,5% do PIB em defesa, e a Polônia talvez seja o melhor caso, né? Os caras anunciaram que vão mudar a constituição do país para fazer gastos de no mínimo 4% do PIB em defesa, sendo que esses gastos já estão acontecendo mesmo sem a mudança constitucional, o treinamento de todos os homens adultos para uma eventual guerra contra a Rússia, independente se você é militar ou se você não é. Anunciaram, pessoal, a possibilidade de construção de armas nucleares convencionais e não convencionais. Sim, a Polônia quer ter suas próprias armas nucleares. E anunciou também que vai ter um exército no futuro próximo de 500 mil militares. A Polônia está se rearmando. E como eu trouxe, o Putin, ele esperava que no início da guerra a OTAN não se aproximasse das suas fronteiras, né? Principalmente ali com a possível entrada da Ucrânia na OTAN. As consequências foram Suécia e Finlândia entrando para a organização. Letônia, Lituânia e Estônia aumentando gastos militares. A Polônia se tornando quase uma potência, maior potência, estou exagerando, né? Claro, mas uma grande potência militar do continente europeu. De fato, a OTAN acordou, ou pelo menos a OTAN europeia, vamos colocar assim. E para finalizar, pessoal, a gente teve também notícias bem relevantes que eu até compartilhei com vocês ontem sobre o conflito que está acontecendo na Síria. E aí, novamente, eu apresento para vocês as duas narrativas, né? Como eu falei, a tomada do HTS, a antiga frente al-Nusra, uma dissidência da Al-Qaeda, cara, convenhamos que foi uma retomada muito rápida em um país que era controlado por várias milícias, vários grupos diferentes atuando. Você não tinha um governo central, até tinha o Bashar al-Assad, mas ele mesmo sabia que ele não comandava o país como um todo. Poxa, tira o Bashar al-Assad, que era um ditador que estava há décadas no poder, ainda mais somar com o tempo do Hafez al-Assad, que era o seu pai. Óbvio que o HTS não vai ter toda a credibilidade em curto prazo para comandar a Síria. Pronto, agora sim, unificou, somos uma única Síria. Tem a Turquia atacando pelo noroeste do país,
tem Israel dominando porções ao sul da Síria, então já tem uma fragmentação territorial, tem a atuação dos curdos, tem a atuação ainda de alguns dissidentes do Estado, enfim, né, sabe o que eu estou falando. A gente tem a atuação, por exemplo, dos alauítas, que ainda são um grupo aliado do Bashar al-Assad, não que vá retomar o poder o Bashar al-Assad, nem tem chance disso, né? Mas não gostam das forças do HTS. E aí, quais são as duas narrativas? Os alauítas alegam que eles estão sendo perseguidos etnicamente, assim como os drusos, os curdos também foram, pelo governo do HTS. O Ocidente, como tirou Bashar al-Assad e o HTS surgiu, mesmo sendo uma dissidência da Al-Qaeda, a antiga frente al-Nusra, demonstrou um certo apoio, desde que não houvesse conflitos étnicos ou perseguições étnicas. Segundo al-Jolani, que é o líder do país, o que vem acontecendo é que os alauítas fizeram um ataque contra militares do HTS e nesses ataques, inicialmente, 17 militares foram mortos e esse número já aumentou para mais de 200. Então, uma resposta que está acontecendo e segundo o próprio al-Jolani, tá? Olha, eu estou pedindo a paz. Nós temos todas as características para sobreviver como país e o que está acontecendo na Síria está dentro das características esperadas. Mas espero que as minhas forças não façam ataques contra civis. Galera, não é isso que está acontecendo. Estamos tendo ataques contra pessoas que estão atacando, claro, os militares do HTS, mas não só. Pô, é só você pegar vídeos, não vou colocar aqui por motivos óbvios, mas de militares, por exemplo, do HTS, pedindo para as pessoas andarem igual cachorrinho, ficarem latindo, os alauítas. E, novamente, não só os alauítas, na costa do Mediterrâneo, mas vários grupos étnicos dentro da própria Síria. Ou seja, ele tenta transpassar uma sensação de normalidade, mas o que a gente percebe é que há, de fato, uma perseguição. Novamente, não é porque os outros são bonzinhos, não tem bonzinho na geopolítica, tá? Mas é porque ele está tentando controlar esse mosaico étnico, esse conflito étnico no país de maneira violenta e que desrespeita os direitos humanos. Não faz parte de um governo que pretende se vender como um governo democrático e aliado do Ocidente. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.